Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe grandemente suas vidas. É um prazer estar novamente com vocês aqui e meditar nas Escrituras. A Escritura é o nosso alimento, então vamos nos alimentar? Estamos pensando aqui no tema enchimento do Espírito, segundo Efésios 5,18, onde Paulo instrui a igreja: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, ele coloca esse contraponto, que nós, como filhos de Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você já ouviu dizer aqui, se não viu, volta nos vídeos aí, e você vai ver os 2 vídeos anteriores eu falando sobre esse tema, e eu falei que o Espírito ele já tem uma medida dentro de nós. Só que essa medida ela precisa ocupar todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, pois o nosso ser é composto desses 3 elementos, corpo, alma e espírito. Então, precisamos nos santificar no nosso corpo, na nossa alma, que são emoções, pensamentos, e no nosso espírito, que é a nossa ligação com Deus. De que forma? E você deve ter aí seus meios, né? As formas como você busca Deus. E nós estamos aqui dando mais algumas dicas. Eu quero falar sobre mais 3 coisas que você pode fazer, deve fazer, para ser cheio do Espírito Santo. Lembrando que o enchimento do Espírito Santo é um esvaziamento das nossas concupiscências, das nossas vontades ilícitas, dos nossos desejos que são contrários aos desejos de Deus. Então você precisa ter essa compreensão. E o primeiro ponto exatamente que eu quero falar hoje é sobre compreensão. Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa compreender. Compreender é ter um conhecimento pleno sobre uma coisa. É você, num termo bem conhecido nosso aqui, é ter know-how sobre aquilo. Know-how é conhecimento. E olha o que diz Oséias 4:6 na sua primeira parte. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, conhecer e prosseguir em conhecer é o nosso alvo. Nós precisamos avançar, crescer nesse conhecimento. Então, o nível que você tem hoje de conhecimento do Senhor e da sua vontade não é o limite. Certamente, se você continuar buscando ao Senhor, buscando conhecer mais do Senhor, pedindo ao Senhor para que Ele lhe revele mais dele e da sua vontade, certamente você vai alcançar. Então, esse desejo profundo de conhecer mais do Senhor vai te levar a ter mais intimidade e ser mais cheio do Espírito. Conhecer, compreender é essencial. Qual é o nível de compreensão do Evangelho, dos fundamentos da fé? Todas essas coisas, eu diria que são como caminhos. Então você compreende Deus da forma correta, você avança para Ele. Você compreende Deus da maneira errada, você se distancia dele, você não se aproxima. Precisamos ter esse zelo de não somente ouvir o que nos dizem, mas de conferir na palavra. A Bíblia relata sobre os crentes de Bereia que eles eram excelentes, porque tudo que eles ouviam, eles iam conferir na palavra, se era como estava escrito. Então, hoje vivemos um tempo dos coaches, né, evangélicos, e muitas pessoas não se atentam para isso, conferir o que essas lideranças, o que esses coaches estão falando, se tem base bíblica. Precisa ter fundamentação bíblica. E nós precisamos compreender para entender a profundidade, a largura, a grandeza de Deus e qual é a sua vontade para nós. Você sabe exatamente qual é a vontade de Deus para você? Comenta aí. Segundo ponto, né, do que a gente está dizendo aqui é submissão. Nós fomos chamados para ser submisso ao Senhor. E essa submissão é uma ligação por obediência. Nós estamos ligados ao Senhor pela nossa obediência. João
no seu evangelho, ele diz: vocês serão meus discípulos se ouvirdes o que eu vos mando. Ouvir, no caso, é obedecer. João está transcrevendo o que Jesus disse dessa forma: se vocês, de fato, obedecerem os meus mandamentos, serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então precisamos submeter-se ao Senhor. Tiago 4,7 diz assim para nós: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo é o nosso inimigo e o seu objetivo é nos afastar da presença do Senhor, porque nos afastando da presença de Deus, ele tem domínio sobre nós. Então, qual é a sua proteção? Qual é a sua garantia? Qual é a sua defesa? Está ligado ao Senhor pela obediência. Obedeça ao Senhor. E a obediência também vai levar esse enchimento do Espírito. Se você obedecer ao Senhor, mais do Senhor vai ter governo sobre a sua vida. Você vai estar se enchendo dessa presença que já está em você. Terceiro ponto é crer. Crer é fé. Crer é ter fé. É andar por fé. Nós fomos chamados a andar por fé, a acreditar em todas as palavras do Senhor. Em Hebreus 11:1 também está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Você espera o que no Senhor? Então, a fé, ela tem essa característica. É o firme fundamento de coisas que se esperam. Firme fundamento é algo inabalável. Um fundamento firme é um fundamento inabalável. A palavra de Deus é esse fundamento. Se você acreditar nas promessas do Senhor, se você crer firmemente, o Espírito Santo vai te encher, vai te tomar. Então, muita coisa a gente não experimenta porque simplesmente a gente não acredita. Ou acredita em partes, nós precisamos acreditar plenamente. Porque muitas pessoas não experimentam milagres de Deus, porque elas acreditam que os milagres eram coisas do tempo de Jesus, do tempo apostólico. Mas Jesus não mudou, Jesus é o mesmo. Então, se você começar a crer que os milagres que aconteceram no passado ainda podem acontecer hoje, você os verá acontecer. Se você crê que o Deus é o mesmo, que ele não muda, ele não vai mudar. Agora, se você crer diferente disso, é conforme a tua fé que vai acontecer. Então, se você crê que você pode ser cheio do Espírito, que essa é a vontade de Deus, ele quer te encher do teu Espírito, ele quer dominar e controlar todo o teu ser, é assim que vai acontecer. Agora, se você começar a acreditar que não é possível acontecer, que essas coisas não são para você, que são somente para outras pessoas, o Espírito Santo não vai te encher por completo, porque tudo acontece pela fé. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos, tá bom? Então, medite nesses 3 pontos. O Espírito Santo já está em você. Ele pode te encher, te tomar por completo. E ele pode manifestar através de você milagres, sinais, maravilhas, toda a boa vontade de Deus pode acontecer a partir de mim e a partir de você. Apenas creia, tá? Então, compreenda a Escritura, não tenha dúvida. A Escritura, ela pode te dar certezas. A dúvida é uma falta de compreensão. E a dúvida, ela anula a fé. Ela abate a fé, ela enfraquece a tua fé. E a palavra de Deus diz que aquele que duvida não chega a lugar nenhum. Pense nisso, tá? Compreensão, submissão e andar por fé. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Não se esqueça aí de curtir o vídeo, de comentar. Comenta aí, tá? Eu gosto quando vocês comentam, quando vocês dividem, compartilhem conosco aqui aquilo que Deus está ministrando no seu coração. E isso também é testemunho que edifica outras pessoas. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, nos vemos amanhã novamente.